versículo 10, 13, 16 e 17. Eu creio que Deus vai falar ao meu e ao teu coração nesta manhã. Todos já encontraram? Amém. Glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida, onde me chamou a atenção que não é diferente nos dias de hoje. Daniel na cova dos leões. Todos já encontraram? Amém. Glória a Deus. Daniel 6:10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O 13. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Ante 3 vezes por dia faz sua oração. 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. O que me chama a atenção nesse versículo, nessa leitura de Daniel, é que Daniel era príncipe, governador, e o rei ia escolher 3 presidentes, e um deles era Daniel. Daniel era obediente ao Deus vivo que ele servia, e também obediente ao rei. Isso é importante, que nós possamos ser também obedientes. Glória a Deus. Nós não temos rei, nós temos Deus vivos e temos nossos líderes a obedecer. É. E aqueles homens que também eram príncipes e governadores ficaram furiosos e se levantaram contra Daniel, de maneira que obrigaram o rei a assinar um decreto, um edito. Aquele que for pego não adorando ao rei, mas sim a outros deuses, seria jogado na cova do leão. E o rei, sem saber que isto era contra o seu servo, um homem de confiança, um homem que tinha muitas bênçãos feitas no reino, Daniel, tudo que ele colocava a mão era abençoado. E aqueles homens que eu creio que eram corruptos, que não eram fiel, e faziam suas coisas ao contrário de Daniel, se juntaram, se reuniram e lançaram-se contra Daniel, com inveja, levantaram-se contra Daniel por calúnia, para pegarem Daniel em algum erro, em algum ponto negativo. Mas só que Daniel servia ao Deus que nós servimos. Glória. E hoje não é diferente. Quantos sendo na nossa mesa, aldeia nossa casa, entre e sai em nossas vidas,
e nos vende, nos joga fora, nos criticam, entra com fofoca, tentando nos prejudicar, simplesmente com inveja. Não é outra coisa. A inveja, se reunir aqueles homens, entrar em sua vida, entrar em seu coração e for contra Daniel. Quando Daniel ficou sabendo, Daniel agiu diferente. Não foi fazer pergunta, não foi ao rei. Daniel foi para casa. Daniel foi para casa. E como costume a fazer, Daniel entrou em seu quarto e a janela ficava para Jerusalém. Glória. E começou a orar como costumava fazer. 3 vezes ao dia. E Daniel foi pego por aqueles homens, aqueles corruptos, aqueles inimigos comportados em nossas vidas. Entraram e foram plagar Daniel e correram ao rei. Os cabuetas foram tentar jogar o rei contra Daniel. Mas quando disseram ao rei que era Daniel, que não estava respeitando o edito, o rei ficou nervoso. Por que o rei ficou nervoso? Porque o rei conhecia as boas obras de Daniel. E o rei também conhecia o Deus vivo de Daniel. E confiava no Deus vivo de Daniel. E o rei ficou nervoso. O rei ficou procurando um escape, procurando uma oportunidade para tentar levar Daniel fora daquele edito. Mas não tinha como, porque novamente eles se ajuntaram e foram ao rei novamente. Mas o Senhor assinou. Jogaram o rei, eu vejo pelos olhos da fé, a Bíblia não fala, mas pegaram o rei, jogaram contra a parede. Tu assinou e tu selou o teu anel. Então não pode voltar atrás do que tu faz. A tua palavra tem que ser cumprida. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogou na cova dos leões. Mas, quando tudo aconteceu, eu creio pelos olhos da fé que Daniel estava tranquilo, porque Daniel sabia a quem servia. Daniel servia a um Deus todo-poderoso, um Deus que poderia livrar Daniel daquela situação, como também o Deus que livrou aqueles 3 jovens da fornalha. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Em meio os levantes em nossas vidas, nós possamos confiar e fazer como Daniel, orar, entregar nas mãos de Deus, porque Ele pode resolver. Nem fulano, nem ciclano, nem beltrano vai resolver não. Só Deus. Aleluia. Quando Daniel foi jogado, trouxeram a pedra, tamparam aquela cova. O rei selou com o anel dele e com o anel dos seus senhores. Então não tinha como voltar atrás. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. O rei não teve sossego. Aleluia, Deus. O rei não teve sossego. O rei jejuou. O rei ficou, perdeu o sono. O rei ficou desesperado. Até o rei perdeu um pouquinho a fé. E quando passa aquela noite, logo cedinho da manhã, o rei vai à cova dos leões e grita: Daniel! Ô Daniel! O Deus vivo que tu serve, Ele te livrou? Daniel responde lá: o Deus que eu
a voz de Daniel, o rei correu, chamou seus servos, chamou todos para tirar aquela pedra e tirar Daniel daquele lugar. Quando Daniel sai, sem nenhum arranhão, Daniel diz: eu passo, Deus que eu sirvo, Deus vivo, mandou um anjo e o anjo fechou a boca dos leões. Nesta manhã, que se levanta contra ti, Deus vai fechar a boca do leão. Glória a Deus. Quem paga na tua vida e quem te vende, Deus vai fechar a boca nesta manhã. Glória a Deus. Porque nós estamos diante e na presença de um Deus vivo, Glória a de Deus. um Deus que pode sarar, curar e resolver qualquer situação. Aleluia. O outro ponto que me chama a atenção: o rei manda chamar todos aqueles acusadores, aqueles que tentaram destruir com Daniel, destruir o caráter e a comunhão que Daniel tinha com Deus. O rei mandou chamar. Quando o rei manda chamar, eu creio que aqueles homens já vieram com medo, porque eles sabiam que ia ser castigado. Hoje é assim: quando alguém se levanta e Deus vai falar com aquela pessoa vem com medo, porque sabe que vem o castigo da mão de Deus. É no tempo certo. E o rei mandou jogar todos os governadores, todos os príncipes que se levantaram contra Daniel. O que chama a atenção é que esses foram jogados, ele, a sua esposa e seus filhos. A Bíblia fala aqui, mais adiante, que quando eles jogavam, não dava tempo de chegar no chão, não chegava no fundo, não chegava no térreo, no fundo do poço, não chegava, porque os leões famintos quebravam todos os seus ossos no meio do caminho. Porque o leão com fome, ele pula alto. Então quando jogavam, eles traçalhavam. Então, e o rei Dário, foi o que o rei Dário fez. Depois de ter feito todas essas, castigar todos eles, na cova dos leões, o rei Dário escreveu um edital, assinou, carimbou com seu anel e disse, e deu uma ordem para todo o reino: a partir de hoje, nós vamos só louvar e engrandecer o nome do Deus vivo que Daniel serve. Glória a Deus. É muito bonito, isso é muito bonito, muito forte. Acabou-se aquela demanda, aqueles homens ruins, perversos, morreram, e o rei assinou um decreto: enquanto ele vivesse, enquanto ele governasse, não tinha outro rei, não servia a outro Deus, só o Deus de Daniel, o Deus vivo que Daniel servia. Glória a Deus. Então, nesta manhã, a mensagem que foi falada sobre Daniel, que sirva de exemplo para a minha vida primeiro, que eu preciso, e para vossos corações nesta manhã. Pense antes de se levantar contra alguém. Pense antes de apontar. Pense antes de acusar. Pense antes de fazer qualquer coisa aos servos escolhidos do Senhor. Glória. Veja só o pagamento daqueles homens, daqueles governadores, daqueles príncipes.
que tinha autoridade. Se levantaram contra um só. Se levantaram só contra Daniel. Mas Daniel servia a um Deus que já conhecia todos os corações. Aleluia. E para isso tem um propósito. Eles se levantaram com um propósito. E o propósito foi um propósito de bênção. Porque o rei não se levou por mais ninguém. Ele assinou um decreto e autorizando que todo o reino, enquanto ele reinasse, só louvasse e engrandecesse o nome do Deus vivo de Daniel. E o Deus vivo de Daniel, nesta manhã, está aqui na casa. Glória a Deus. Um grande. O amigo Espírito Santo já falou conosco. Nessa manhã dos louvores, Aleluia, Deus. na palavra, falou no meu coração que eu necessito. Mas eu quero estar agradecendo a minha pastora, ao meu pastor, mas Deus que me escolheu é o Deus que vai me capacitar a cada dia mais para eu trazer uma mensagem da palavra de Deus para o meu coração e o vosso